Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco está se aproximando de uma fase decisiva para a reforma de São Januário, um projeto que gera grande expectativa não apenas para o clube, mas também para toda a cidade do Rio de Janeiro. Na próxima quarta-feira, 5 de fevereiro, o clube se reunirá com a Prefeitura do Rio de Janeiro em uma reunião técnica que promete avançar com o processo. O encontro contará com a presença do arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto, além de representantes do Poder Público Municipal e da diretoria vascaína. Este passo é especialmente significativo, considerando que o clube já concretizou a venda de 1/3 do potencial construtivo de São Januário, valor que ultrapassa os R$ 500 milhões. Embora o primeiro acordo tenha sido fechado com duas empresas, a diretoria do Vasco ainda precisa garantir o restante do financiamento para dar início às obras, com a expectativa de que novas parcerias sejam fechadas nos próximos meses. O clube, liderado pela gestão de Pedrinho, segue cauteloso quanto a previsões, já que um acordo anterior não foi finalizado e acabou frustrando os planos de iniciar as reformas. No entanto, a expectativa é de que outras empresas se mostrem interessadas em fechar o valor restante necessário para completar o financiamento. O Vasco também explora alternativas, como a antecipação de recursos por meio de empréstimos bancários, o que permitiria que as obras começassem em breve, sem que o clube tivesse que arcar diretamente com os custos iniciais. A direção vascaína se mantém otimista, acreditando que, com os acordos financeiros em andamento, o projeto será viabilizado, garantindo um futuro promissor para o estádio, um símbolo do clube do Rio de Janeiro. Além das questões financeiras, o projeto da reforma envolve uma série de aspectos técnicos e estruturais, com a ampliação da capacidade do estádio sendo um dos pontos mais discutidos. O projeto prevê um aumento de público que pode variar de 47 mil a 57 mil lugares, dependendo das modificações que precisarão ser feitas no entorno de São Januário. O próximo encontro entre o Vasco e a Prefeitura terá, entre outros objetivos, a definição desses detalhes, que são cruciais para a modernização do estádio. O clube também segue avançando na elaboração do projeto executivo, que visa detalhar todos os aspectos da obra, enquanto o projeto básico já está pronto. A expectativa é que, até junho, o projeto executivo seja protocolado, mas com a possibilidade de ajustes ao longo do percurso, o que pode impactar o cronograma das obras. A criação do Conselho Consultivo, instituído pelo prefeito Eduardo Paes, também é um marco importante nesse processo, pois traz uma nova dinâmica de gestão compartilhada entre o Vasco e o poder público. O Conselho terá a função de acompanhar e fiscalizar a execução das obras e as contrapartidas previstas no projeto. Nomes de peso, como os vice-presidentes do Vasco, Renato Brito e Silvio Almeida, foram indicados para representar o clube, junto com outros representantes da prefeitura e da comunidade local. A presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, Vânia Rodrigues, será responsável por representar os interesses da comunidade, que se vê diretamente afetada pelas mudanças no entorno do estádio. A cada reunião, a expectativa cresce, e a torcida vascaína se mantém ansiosa pelo dia em que São Januário finalmente se transformará em um dos estádios mais modernos e imponentes do futebol brasileiro. A morte do bom futebol no Vasco é um tema que tem gerado intenso debate entre torcedores e comentaristas. Para muitos, o clube viveu uma época dourada com um estilo de jogo envolvente, com destaque para o ataque rápido e passes precisos que encantaram os fãs do futebol brasileiro. No entanto, após um período de promessas frustradas e campanhas aquém das expectativas, o Vasco tem enfrentado uma crise no estilo de jogo, que parece ter perdido a sua identidade histórica. A narrativa começa a ganhar contornos de mistério, como se a morte de uma era brilhante fosse mais do que uma simples sequência de derrotas, seria o fim de um legado. Como um gigante do futebol brasileiro, a falta de uma visão clara e de planejamento nas últimas gestões trouxe à tona essa sensação de esvaziamento e desânimo nos jogos. O vídeo que circula nas redes sociais reflete exatamente esse momento de angústia, retratando o Vasco como um time desconectado de sua história e sem rumo definido no campo. A falta de jogadas ensaiadas, a inconstância nas atuações e a fragilidade no elenco são algumas das razões apontadas pelos especialistas para essa queda de desempenho. Torcedores, que antes se orgulhavam de ver o Vasco comandando os maiores estádios do Brasil com um futebol vistoso e irreverente, agora se perguntam o que restou daquilo que foi um dia chamado de bom futebol. Para muitos, é uma questão de tempo até que o clube volte a investir em suas raízes e reconquiste o respeito perdido. A expectativa é que, com a chegada de novos reforços e a reformulação do elenco, o Vasco possa, finalmente, ressuscitar o estilo que um dia o consagrou e retomar seu lugar de destaque no cenário nacional. A ausência de um padrão de jogo claro e a falta de jogadores capazes de elevar o nível do time têm sido os maiores obstáculos para o Vasco recuperar o status de um clube imponente no futebol brasileiro.
Desde a sua última grande conquista, o time parece estar preso a um ciclo de promessas não cumpridas, com treinadores passando rapidamente pelo clube sem deixar uma marca consistente. Esse cenário, somado à falta de um planejamento estratégico eficaz, tem deixado a torcida frustrada, que vê o time capengando na busca por um estilo de jogo que respeite sua história. O bom futebol que fez o Vasco ser temido por suas jogadas envolventes e ousadas hoje é lembrado com saudosismo, como se fosse um legado perdido nas areias do tempo. A torcida, por outro lado, ainda sonha com a possibilidade de um renascimento. Muitos se perguntam, será que o clube pode reviver a magia de outras décadas, quando a equipe dominava o campo e fazia a diferença com um futebol vibrante? Para isso, será necessário mais do que a contratação de novos jogadores, será essencial a construção de uma filosofia sólida e de longo prazo, que passe pela formação de uma base forte, um esquema tático coeso e a recuperação da autoestima do elenco. Embora o cenário atual seja desafiador, o espírito da torcida e a histórica força do clube podem, de alguma forma, ser a chave para reverter essa situação e trazer de volta o bom futebol que o Vasco um dia exibiu com tanto orgulho. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a situação atual do clube? Será que ainda há esperança para a volta do bom futebol que tanto nos orgulhou no passado? Acredita que, com as mudanças que estão por vir, o Vasco pode resgatar a sua essência e voltar a ser um time imprevisível e envolvente, ou o clube está fadado a viver à sombra de um legado que já não condiz com a realidade atual? A torcida tem um papel fundamental nesse processo e, mais do que nunca, as opiniões de quem realmente vive e respira o Vasco precisam ser ouvidas. Estamos em um momento decisivo para o futuro do clube, e a sua voz, torcedor, pode ser o estopim para uma verdadeira revolução dentro do time. O que falta para o Vasco resgatar a confiança da torcida e se reconectar com suas raízes históricas? Seriam as mudanças na diretoria o ponto-chave, ou está faltando mais investimento em infraestrutura, jogadores qualificados, e, acima de tudo, a definição de um padrão de jogo claro que empolgue a todos? A frustração é compreensível, mas também é tempo de reflexão, o que deve ser feito para que o Vasco retorne ao topo do futebol brasileiro? Além disso, a recuperação da grandeza do clube passa pelo entendimento de que o torcedor tem uma responsabilidade também dentro dessa equação. Como você vê a sua participação nesse momento? Será que é hora de apoiar incondicionalmente e confiar nas mudanças que estão sendo implementadas, ou o clube precisa de uma cobrança mais intensa para mostrar que está disposto a lutar por sua história? O Vasco precisa de sua força e do seu apoio mais do que nunca. E a grande questão é, como essa torcida apaixonada pode transformar toda essa insatisfação em algo positivo, que realmente ajude o time a voltar a brilhar? A pergunta que fica é, qual será o futuro do Vasco se nada for feito? Existe algo que possa ser feito para recuperar a confiança de quem sempre foi fiel ao clube? Estamos diante de um ponto de inflexão. Qual é o seu papel nessa reconstrução? O que você, torcedor, acha que deve ser feito para que o Vasco não apenas ressurja, mas que volte a ser protagonista no futebol brasileiro? Este é o momento para unirmos forças e transformarmos esse mar de incertezas em uma corrente de esperança e ação. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.